Afinal, o nosso estilo pode mudar no decorrer da nossa vida? Hoje eu resolvi falar sobre essa pergunta que eu tanto recebo na minha vida, então esse vídeo tá bem legal, fica aqui comigo. Antes da gente começar, eu já quero te pedir a sua curtidinha, que leva menos de 1 segundo para você fazer isso e me ajuda muito. E já respondendo a pergunta principal do tema de hoje, e sim, o nosso estilo muda no decorrer da vida. Ele não é estável, a nossa vida está em constante movimento, surgem diariamente novas necessidades, novas fases de vida. E o nosso estilo acompanha tudo isso. Então é natural que ele mude no decorrer da vida mais de uma vez. Eu gosto sempre de pensar que o nosso estilo pessoal é uma extensão da nossa personalidade. E no decorrer da nossa vida, a gente vai se identificando com coisas que antes a gente não se identificava. Vai surgindo demandas diferentes, um novo emprego, a gente muda de cidade, muda de casa, muda de namorado. E com isso, o nosso estilo muda também. A gente se sente insatisfeita ou com vontade de experimentar coisas diferentes. É completamente natural. E assim como na nossa personalidade, no decorrer da vida, a gente vai descobrindo coisas que a gente não sabia sobre nós mesmos. E no nosso estilo também. Às vezes a gente experimenta alguma coisa que nunca tinha experimentado antes e percebe que adora. E se pergunta, por que eu não usei isso aqui antes? É a minha cara. Então é completamente natural que tudo isso mude e, na verdade, na minha opinião, isso é o que é interessante. A gente poder brincar com essas roupas, experimentar coisas diferentes e no meio do caminho descobrir novas coisas que a gente ama. E essas grandes mudanças acontecem de tempos em tempos na nossa vida, mas diariamente vocês podem perceber aí no estilo de vocês que tem também algumas oscilações. Alguns dias a gente está mais despojada, mais descontraída, alguns dias a gente acorda mais criativa, mais empenhada em se arrumar. Em outros dias a gente quer um look mais impactante, mais sexy. E a gente pode até achar que isso é incoerente, que a gente não tem um estilo por conta disso. Mas a verdade é que dentro de nós habitam várias mulheres diferentes e é natural que a cada dia uma delas queira sair um pouco mais. Mas mesmo assim, geralmente tem uma linha de raciocínio que eu chamo de fio condutor. Tanto nessas mudanças diárias quanto nessas mudanças mais significativas no nosso estilo, tende a ter uma linha de raciocínio que permanece durante todos esses anos e todos esses dias, que vai dar para aquele look a sua cara. E é isso que é autenticidade. Esses dias eu estava conversando com uma cliente e ela me contou que ela sentiu muita vontade de comprar um Scarpa e estava pensando nisso. Só que estava num conflito porque ela sempre foi a pessoa do tênis. E ela não deixou de se identificar com isso agora, mas nessa fase ela tá com muita vontade de ter esse sapato. E a gente estava conversando de como é interessante entender melhor sobre o seu estilo, o quanto isso te traz lucidez e mais consciência na hora de você fazer as suas escolhas. Porque o Scarpa dela não vai ser qualquer Scarpa, vai ser o Scarpa que corresponde ao estilo e às necessidades dela. Então ela vai avaliar a largura do salto, a altura do salto, a cor desse Scarpa, se vai conversar com a maioria das peças que ela tem lá no guarda-roupa, a marca desse Scarpa, ou seja, não é qualquer Scarpa, a gente fica cada vez mais criteriosa. Além dela usar aquele sapato numa composição de look que é a cara dela. Mas eu sei que entender qual é esse fio condutor não é tão simples assim. Às vezes a gente se sente um pouco confusa e essa lucidez a consultoria de imagem te traz, principalmente na etapa de descoberta de estilo. Juntas a gente vai traduzindo esse seu gosto pessoal em forma de elementos visuais na sua imagem. A gente começa a entender o porquê seu olho brilha para determinadas coisas e não brilha tanto assim para outra. Não necessariamente quer dizer que você acha aquilo feio, simplesmente é porque não corresponde ao seu estilo pessoal e às suas necessidades desse momento.
Ou seja, a gente vai entendendo qual é esse fio condutor que sempre está com você dando a sua carinha para aqueles looks. E além disso, o ambiente pode influenciar no nosso estilo e nas nossas escolhas? E totalmente! Eu sou nascida numa cidade do interior de São Paulo e aqui as pessoas se vestem de forma muito parecida. Não é uma cidade pequenininha, mas mesmo assim não tem muitas pessoas que fogem totalmente do convencional. E infelizmente as pessoas são influenciadas por essa cultura, pelo estilo da maioria das pessoas. Isso reflete diretamente nas nossas decisões também relacionadas ao nosso estilo pessoal. Aqui, a maioria das lojas vendem a famosa modinha, ou seja, se agora tá na moda usar estampa de zebra, a maioria das pessoas usam estampa de zebra. Se agora tá na moda usar cor lilás, a maioria das pessoas usam cor lilás. Isso porque a gente é diretamente influenciada. Além da gente ver nas redes sociais, tem essa questão também do meio que a gente vive. Se a maioria das pessoas usam isso, a gente vai se sentir mais influenciada, tentada a usar também. Aqui na minha cidade, por exemplo, é difícil encontrar uma loja que seja mais autoral, ou seja, tenha uma assinatura de estilo que foge dessa onda de tendências do que está todo mundo usando no momento. E é muito comum eu ouvir algumas clientes, algumas amigas falarem que quando elas vão para São Paulo, por exemplo, elas se sentem mais encorajadas para ousar um pouco mais nos looks. Isso porque lá já é um ambiente mais diverso, onde a gente encontra as pessoas se expressando de forma diferente na rua e a gente se sente motivada também a fazer o mesmo, não necessariamente de uma forma tão ousada, mas ousar um pouco mais do que já seria o convencional para você. E também porque às vezes a gente não vai conhecer tanta gente ali do ambiente, então a gente se sente também um pouco mais encorajada, porque ali nem todo mundo te conhece. E aqui na minha cidade, provavelmente se você for ali no mercado, você vai encontrar alguém que você conhece. E é super comum também, às vezes, quando a gente vai sair, por exemplo, com algum grupo de amigos, a gente se pegar pensando no que aquelas pessoas ali costumam usar, para a partir daí montar o nosso look. Não necessariamente aquele ambiente, aquele grupo de amigos vai diretamente definir as suas escolhas, mas na maioria das vezes a gente se sente tentada a modificar um pouquinho o que a gente gostaria de usar livremente, dependendo de quem são esses amigos que a gente vai encontrar. Mas será que um dia a gente vai deixar de se preocupar com as opiniões alheias? Talvez não. A gente é ser de convivência, a gente busca essa aprovação. Por mais que a gente não verbalize isso, às vezes a gente fala que não liga muito para a opinião dos outros, que a gente veste, que a gente faz o que a gente bem entender, que ninguém paga nossas contas. Mas a ideia é pensar e observar esse seu sentimento verdadeiramente, você com você mesmo ali. Será que você está totalmente desprendido mesmo da opinião alheia? E geralmente a gente se importa, por menor que seja, com a opinião dos outros. Principalmente quando essa opinião é de alguém que a gente ama muito, que é uma referência pra gente. E talvez a gente nunca esteja totalmente desprendida dessa necessidade de aprovação. Mas a ideia é fortalecer esse exercício de autoaprovação, de acolhimento dos seus desejos, para que você seja cada vez mais autêntica, seja cada vez mais você em todos os ambientes. E isso é mesmo um exercício, isso é mesmo um exercício diário, mas a boa notícia é que ele é super possível e eu sou a prova viva disso. Hoje eu me sinto um pouco mais livre em ousar experimentar coisas que eu sempre tive vontade e nunca tive coragem de colocar na minha imagem. Um exemplo que eu carrego hoje o tempo todo comigo é o meu cabelo. Eu sempre tive muita vontade de cortar o cabelo desse jeito, sempre admirei as pessoas, as mulheres que tinham esse corte, eu achava muito bonito. Mas tinha várias amarras que me impediam de finalmente ir lá e cortar o cabelo. E uma delas era esse medo da opinião, por mais que eu nunca verbalizasse isso.
E de fato, quando eu cortei, chegam opiniões por mais que você não peça. E aí vem a necessidade de novo daquele exercício de autoafirmação, de acolhimento das suas opiniões, de olhar e falar: não, tô bonita assim. No processo de mudança de estilo, experimentar cores novas, modelagens novas, sair um pouco fora da caixinha, esses comentários vão chegar o tempo todo e é natural porque você está mudando, você já não é mais aquela pessoa que você era um tempo atrás e as pessoas vão estranhar, admirar. Por isso, esse acolhimento e validação da sua opinião, repito, é fundamental, porque senão a gente se sente assustada, recuada e volta para a nossa zona de conforto, que é aquilo que a gente sempre usou, que não necessariamente a gente gostaria de continuar usando, mas é o que é confortável e seguro para a gente. Esse lenço também, usado dessa forma aqui, era uma coisa que dificilmente eu usaria há alguns anos atrás, porque foge um pouco do convencional, do que a gente costuma ver aqui na minha cidade. E hoje, depois de tanto tentar, experimentar, eu me sinto mais encorajada, mais à vontade para fazer essas experimentações que antes eu só sentia vontade, admirava, mas não tinha coragem. E eu confesso que nem sempre é confortável ser o centro das atenções. Quando você chega com alguma coisa diferente, inusitada, que você está experimentando pela primeira vez, às vezes bate uma insegurança do tipo: será que eu acertei? Será que eu tô brega? Será que eu tô apropriada para o ambiente? Será que eu tô exagerada? Mas confia também na sua opinião, naquilo que você viu no espelho, na referência que você olhou ali na internet, viu que estava legal e tentou colocar em prática do seu jeito. E também busca se cercar de pessoas que te encorajam a ser quem você realmente é, a ser mais criativa, a ser mais livre e a usar a moda como forma de expressão. A vida adulta já é séria demais. Por que não colocar algumas coisas em prática de uma forma mais leve? Quando e se a gente pode fazer isso? E a moda é uma coisa que te possibilita brincar, experimentar, navegar por mares desconhecidos e resultar num look que é só seu. Isso é o que a gente chama de estiloso, que nada mais é do que a autenticidade. Comenta aqui embaixo e me conta se você tem dificuldade de ser mais autêntica, de ser você mesma. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você consiga permitir que outras versões de si mesma saia por aí para passear e se permita experimentar coisas diferentes das que você está habituada, mas que você admira nas pessoas e que cada vez mais fortaleça essa sua opinião, essa sua identidade que é única, só sua. Já me deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!